Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você que você está programado para escassez. Então a gente vai reescrever junto, hoje, seu campo quântico agora. E você vai entender que essa programação mental, ela arquivou, sabe? É como se fosse um arquivo, um programa, um software do seu celular, do computador, que foi enraizado lá atrás. Então, você sente que tenta fazer várias coisas diferentes, mas a abundância não se aproxima. Você está programado para escassez e cada vez mais que você tenta fugir disso, não consegue. Parece que é algo que não tem update, né? Não tem atualização. Você tenta fazer várias coisas e tem muitas pessoas sentindo assim, nessa programação. Porque parece sempre que você tenta fazer coisas novas e não consegue. Ou mesmo você... Às vezes, né, materialmente falando, você compra cursos, você tenta fazer coisas diferentes, faz rituais até na sua casa, sabe? Alguma coisa nesse sentido, frequenta locais religiosos, né, espirituais, mas parece que você não sabe o que é, vamos dizer assim. Você não sabe o que é, mas parece que tem alguém te travando, né? O pessoal costuma falar que às vezes, fizeram um trabalho pra mim, né? Ou mesmo tem uma energia que não quer se soltar, né? E aí você começa a criar, às vezes, alguns tipos de, sei lá... Você começa a tentar racionalizar a coisa toda, mas não faz muito sentido. É isso que, na verdade, a gente vai falar hoje, tá? Primeiro, o que é uma programação de escassez? Mais importante do que a gente falar de escassez é o que é uma programação de escassez, né? Então eu coloquei aqui. Programação de escassez são padrões mentais, padrões emocionais que você instalou, né? E por mais que você não tenha consciência, mas foram instalados desde a sua infância, né? E basicamente a gente fala assim dos 5 a 9 anos, basicamente. Às vezes dos 4, né? Ou mais depois. Mas é bem nessa faixa. Em termos até de ondas, a gente fala, né? Quando você sai do delta, do teta, alfa, beta, gama, você vai evoluindo, né? Também como um ser espiritual. Você vai saindo do inconsciente, cada vez indo pro consciente, se tornando mais materialista. É normal isso, mas ao mesmo tempo não é, porque você, na verdade, não dá valor às crianças. Como adulto, na verdade, você começa a falar não, 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 não. Mas se esquece que a criança também tem a ensinar pra você. Então, o que é a programação da escassez também? Frases como dinheiro é difícil, dinheiro não é pra mim, não posso gastar porque eu tô poupando, ou mesmo não posso gastar porque eu não tenho dinheiro, moldam sua realidade. Isso reverbera muito, por exemplo, nas pessoas que se dizem endividadas, né? Mas se a gente olha modelos mentais, estuda, né? Mas nem olha, estuda modelos mentais, você começa a procurar biografias. E eu recomendo muito, leia biografias. Ah, Diego, biografia é caro, livro é caro. Livro caro? Livro caro? Sabe quanto que era um livro na Renascença, no Renascimento, Leonardo da Vinci, por exemplo, que comprar um livro, né? Eu poria hoje, sei lá, às vezes 10 mil reais, 10 mil dólares, 10 mil euros. Tinha livro que chegava a 500 mil euros. Hoje, 500 mil dólares, 500 mil reais. Porque a riqueza era medida pela quantidade de livros que você tinha na sua casa. Hoje, o conhecimento está liberado. Se você tem no YouTube, você tem acesso a podcasts, tem acesso, por exemplo, até livros gratuitos, né, audiolivros. Então, assim, muito cuidado se você não procura o conhecimento. Se você não procura o conhecimento não vai buscar você, tá? Além disso, programação de escassez. O seu campo quântico está vibrando medo, não está vibrando abundância. E quando você atrai, você reverbera medo, né, matematicamente falando, magneticamente falando, você atrai mais medo. Como que você pode reescrever seu campo quântico? Tem algumas etapas, eu vou falar sobre elas agora, e vão fazer muito sentido porque quando você quer reescrever algo, você já escreveu, certo? E nós temos um apego, e aí entra o ego, né? A parte do nosso ego, seria o arquétipo de leão. O arquétipo de leão, todo mundo tem um arquétipo de leão, é o ego exacerbado, o leão, a leoa, né? Então assim, a gente não gosta de mudar nossas coisas. É desde a sua casa, o seu escritório, né? Se eu tirasse do lugar alguma coisa no seu quarto, você gostaria? Não. Então é a mesma coisa que acontece no seu subconsciente. E se eu tirasse aqui esse lugar pra cá, esse objeto daqui pra cá, você gostaria? Não. Então reescrever dá trabalho. E nesse processo, muito que vai acontecer é você vai se tornar uma pessoa, às vezes, apática, meio irritadiça. Por isso que não dá muito certo para a maioria das pessoas, porque você será obrigada. Isso você não gosta, né? Ai, não, ninguém pode me obrigar a nada, o universo não pode me obrigar a nada. Não, você tem que se obrigar a mudar.
faz algo natural. Tanto que Confúcio vai colocar lá, né, 500 a.C., Lao Tse também vai dizer de uma certa maneira, né, no Tao Te Ching, mas a mudança é a única constante no universo. E é verdade. A mudança é a única constante. Então, se a mudança tem que acontecer, eu tenho que mudar, certo? Então, a primeira parte para você reescrever seu campo quântico é torne-se consciente da sua programação. É prestar atenção naquilo que você foi programado. Então, primeiro, observe pensamentos repetitivos sobre dinheiro e sucesso. Quando eu falo de dinheiro, quando eu falo de sucesso, quais são os pensamentos repetitivos que aparecem? A pessoa vai falar, ah, mas foi sorte. Ah, mas a pessoa roubou. Ah, mas não foi bem assim a história que contaram, né? Se a pessoa também, ela tem os podres, tem a parte negativa. Todo mundo tem. Todo mundo tem suas sombras. Todo mundo tem seu demônio, né? São anjos e demônios, todo mundo tem. Né? A gente fala até do Tao, a gente fala, por exemplo, das polaridades, né? O branco e o preto, o negro, né? Você tem o dia, a noite, você tem o sol, a lua, você tem a dor, você tem o prazer, né? Você tem o céu, você tem o inferno. O princípio da polaridade, se a gente for no princípio da correspondência, né? Um princípio alquímico, hermético, esotérico, o que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Certo? É assim que funciona. Agora, só queria abraçar, na verdade, que você é boazinha. Não. Convenhamos, você está sendo hipócrita com você. Né? Então, pergunte uma coisa muito importante nesse aspecto da programação. Isso é verdade ou só algo que me ensinaram? Isso é verdade ou algo que me ensinaram? Você vai ver que a maior parte das vezes vai ser o quê? Algo que te ensinaram, você aceitou aquilo como verdade, com V minúsculo, né? Porque a verdade com V maiúsculo, né? Um arquétipo platônico, vai fazer com que você se liberte. Você veja, peraí, não, lógico que eu mereço, né, ser feliz, ter riqueza para ajudar mais outras pessoas, para libertar outras pessoas também da matrix mental. Segundo aspecto, para reescrever seu campo quântico, ativar o campo com novas frequências, né? Então, use afirmações diárias como eu sou abundância em movimento, né? E abundância aqui, a palavra abundância vem de abundare do latim, ab, né, undare, ab é da onda, tá bom? Undare é de onda, então a palavra latina já falava de física quântica, então ondas eletromagnéticas. Então, eu sou abundância em movimento. Então medite, né? Faça meditações conscientes, meditações no melhor horário do dia que você possa fazer, no local que seja mais apropriado, sentindo já ter o que você deseja. Então a emoção nesse caso é um código. É um código de libertação para você construir a vida que você merece, o carro que você merece, a casa, a mansão, o apartamento, viagem, educação para os seus filhos, você fazer, por exemplo, um jantar romântico para sua esposa, marido, namorado, namorada, com quem que você esteja, tá bom? Além disso, você vai reescrever seu campo quântico mudando suas ações para alinhar com a nova vibração. E aqui entra aquilo que eu falei lá atrás. Confúcio vai dizer a única constante no universo é a mudança. Tomar decisões com quem já vive na abundância. E aqui a gente vai sentir aquilo que as pessoas colocam bastante, que é síndrome do impostor. O que é síndrome do impostor? Você vai achar que na verdade você não é aquilo. E como você vai se achar? Você é treinada nesse aspecto? Ah, peraí, mas eu não tenho capacidade para isso. Então tudo vai desandar. O que acontece muito com as pessoas que estão fazendo um bom trabalho, eu até estava falando isso ontem para uma pessoa, mas qual que é o grande problema da humanidade hoje? Todo mundo quer começar algo, né? Beleza começar algo. Ah, eu quero emagrecer, eu quero mais dinheiro, mais prosperidade, eu quero viajar, né? Todo mundo quer começar algo. Você quer começar algo. Só que o problema não está nem em começar, nem em terminar. O problema é o quê? O do meio. Tanto que no hinduísmo a gente vai ter o deus Brahman, né? Brahma, desculpa, que Brahman vai ser o superior. Brahma, vai ter Shiva, então vai ser o começo e o fim, então Alfa e Ômega, né, que a gente conhece. E vai ter Vishnu, que seria a deusa da manutenção, desculpa. Da manutenção. Então a manutenção é o que mais dá trabalho. Então por isso que eu falei, né? Você tomar decisões, criar movimento, fazer atitudes é o que mais vai demandar de você mais disciplina, rituais. Então é por isso que às vezes você pode ganhar dinheiro e perder muito dinheiro. Ou mesmo não manter aquele tipo de nível de vida, sabe? Nível financeiro. E aqui que tá muito, né? Se você não muda a mente, ou mesmo se você muda a mente, a frequência muda. Então é proporcional.
Então o seu campo quântico ele reverbera aquilo que você transformou. Se você não transformou, a frequência não vai mudar. Mas se sua mente muda, a sua frequência muda. E se a frequência muda, a sua vida se transforma. Então é como se fosse um efeito dominó. Um efeito dominó mental. Então, esse ritual, né, por exemplo, que a gente falou aqui sobre a programação da escassez, sobre o campo quântico, faz sentido se você, na verdade, quer se tornar algo diferente. Mas como eu falei, dá trabalho, é algo que vai demandar que você seja essa pessoa todos os dias, vai ter dia que você não vai querer, é nesses dias que mais você vai ter que provar para você mesma, para você mesmo que você é capaz, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.